gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula aqui, ó, da nosso aquecimento para o nosso Fica Vai Ter Bolo. Para quem não sabe, o nosso Fica Vai Ter Bolo é o nosso curso gratuito, onde eu vou te ensinar a fazer um bolo inteirinho do início ao fim. Gente, é fantástico o nosso Fica Vai Ter Bolo. Todo mundo que participa de uma versão participa de todas, porque sabe que realmente faz toda a diferença na vida de qualquer confeiteira. São muitas aulas espetaculares, como essas que vocês estão vendo essa semana. Além da semana em si mesmo, que é o curso gratuito, que você vai aprender uma massa inteirinha, do início ao fim, recheio, montagem. Vou te ensinar uma blindagem descomplicada, que é aquela no acetato, decoração. Então assim, gente, é um bolo do início ao fim que você vai aprender. E a partir daí o céu é o limite, né, gente? É só continuar estudando, continuar praticando, que eu tenho certeza que o resultado de vocês vai ser top das galáxias. Então sejam bem-vindas a mais uma aulinha. E essa aula de hoje nós vamos falar... Ó, primeira coisa que eu quero saber, primeira coisa de tudo, quem é que assistiu a aula de ontem? Quando eu expliquei sobre a função dos ingredientes? Me conta nos comentários quem participou da aulinha de ontem. Eu vou até pegar meu celular aqui no chão, porque o produtor foi buscar minha água, que eu quero ver. No Instagram eu não tô acompanhando, porque hoje eu coloquei virado certo, gente, então não tô acompanhando vocês. Me perdoem, mas o produtor vai ter que me passar um relatório, né? Porque eu sou dessas, eu quero relatório. Então responde aí nos comentários, quem tiver... Nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Então responde pra mim que eu quero ver quem que assistiu e o que vocês acharam da aulinha de ontem. Eu queria estar no Instagram também, né, gente? Amém, fiura isso, muita fiura. O produtor, você vai demorar pra você ler os comentários pra mim? Vou abaixar, né, gente? Isso aí. Eu, Adriane, Graziela, Iolene, Najara. Muita gente assistiu. Ótimo, gente. Agora o produtor vai ler pra mim nos stories. Stories não, no Instagram, que ele tá voltando aqui. Eu quero saber se as meninas do Instagram... Obrigada. Se as meninas do Instagram participaram também, porque a nossa aula ontem foi muito boa, né, gente? E olha, muita gente me falou hoje que nunca tinha ouvido falar em nada daquilo. Então, de qualquer forma... E teve gente que já participou daquela aula, que eu já dei uma aula dessa, e participou de novo e fala, gente, sempre tem algo pra gente aprender. Alguma coisa que às vezes passa batido, sabe? E aí, é isso que eu falo, gente. Conhecimento não quer demais. O ideal é que você participe sempre, que você acompanhe as aulas, que você principalmente anote o que a gente está estudando. E vocês que estão aqui nessa aula de hoje, eu já vou recomendar aí pra vocês, pega um caderninho, uma caneta, vai para um cantinho para você prestar atenção, fala pro maridão ficar aí com as crianças, para você focar, prestar atenção. Eu sei que esse horário é meio conturbado, porque muita gente tá cuidando de menino, dando banho, dando janta, não dá tempo de parar. Eu sei, gente. Eu sou mãe de três peças preciosas. Tô dentro, meninos. posso falar? Pode, demorou, Opa! Agora já não cabe mais não. Boa noite, meninas. Tudo bem? Vou ter que Sejam entrar aqui no Instagram. bem-vindas a mais uma aula do aquecimento pro nosso Fica Vai Ter Bolo. Hein? Lê os comentários do Instagram pra mim, eu tô tão avulsa no Instagram. Aqui só tá entrou, ainda não tem comentário. Elas não querem bater papo, não. Gente, bate papo aí, feiura, hein? Então, gente, eu tô falando sobre anotar. Vamos lá, vou explicar por que eu preciso que vocês anotem. Porque semana que vem, vai começar no domingo, na verdade, né? Domingo começa o Fica Vai Ter Bolo, que é o nosso evento gratuito, curso gratuito. E a aula de domingo a gente já vai começar bombando, que já vai ser a massa que inclusive eu vou falar dela aqui hoje. Durante a aula eu vou falar algumas coisas que vão estar nesses conteúdos aqui para vocês assimilarem melhor. Então assim, de repente, se você assistiu, não anotou, aí você vai falar, gente, mas como que era mesmo? Porque são muitas informações. Então o ideal é que você anote para você sempre ir lá e consultar quando você precisar. E aí fica muito mais fácil, gente. Essa aula aqui não vai ficar salva. Vocês viram que a aula de ontem já saiu do ar. A gente deixou salva só até meio-dia hoje. Então, se você anotar, depois esse conteúdo vai ficar o resto da vida para você. Vai ser seu conhecimento. Então, não deixe de anotar tudo que a gente vai falar na aulinha de hoje, tá? Hoje a nossa aula é para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com bolo, eu jurava que o que segurava o bolo era a cobertura. Eu achava que o que dava estrutura pro bolo era a cobertura. E não é.
o que dá estrutura, o que dá o que dá firmeza, o que dá segurança ao bolo é a massa. Não é. É claro que, vou até abrir um parênteses, é claro que é um conjunto de coisas feitas em harmonia, tudo feito, todos os processos do bolo feitos da forma correta, porém, a parte mais importante do bolo é a massa. E por que eu estou explicando isso? Porque hoje eu vou te explicar as diferenças entre elas e eu vou explicar também quando você usa cada uma delas, qual ocasião, pra quê, como que eu faço essa escolha. E isso é muito importante, eu quero contar uma experiência, uma situação que aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar com bolo, na verdade não profissionalmente, né? Quando eu comecei a fazer alguns bolos, eu comecei fazendo pra família. Mas eu já trabalhava com modelados, tá, gente? Eu já estava na área da confeitaria há muitos anos. Só que eu não queria fazer bolo, porque eu achava muito difícil. E eu já tinha tentado uma vez, não tinha dado certo. Eu falei, ei, esse trem vai dar certo, mas esse trem é difícil demais, quero isso não, vou com o que eu... Sabe aquela historinha assim, tá confortável, tá bom? Zona de conforto, tava bom? Pois é, aí um dia eu resolvi fazer pra família. E aí acontece que a gente vê uma receita, alguém dando uma receita legal, a gente vai lá e pega de uma massa. Vê outra dando uma receita de um recheio legal, a gente pega. Ah, ensina uma cobertura diferente, a gente vai e pega. Aí a gente pegou as nossas que a gente mais gostou e colocou no bolo, né, gente? Aí a pessoa aqui, muito despreparada, na verdade sem conhecimento adequado, né? Vamos ser clara, eu não tinha estudado, não sabia fazer. Eu achava que poderia fazer do jeito que eu queria. E aí eu peguei uma massa super leve, a massa não tá aqui, né, gente? Pão de ló. Coloquei uns monte de recheio pesado, brigadeiro, ganache. E aí o negócio foi aquela loucura, né, gente? Você já sabe como é que funciona. Pra quem não sabe, vai aprender aqui hoje. Podem ficar tranquilas que se você é uma dessas pessoas que não tem ideia de como começar um bolo, não tem problema. Eu vou explicar pra vocês do zero aqui, ó, pra ninguém ficar com dúvida. E aí, gente, o desastre acontece, né? Porque a gente acha que tendo uma massa boa, tendo um recheio bom, sabendo fazer qualquer tipo de cobertura ou blindar, você vai arrasar e não é. E eu descobri isso na pele, no fracasso, na verdade. Então é isso que eu quero que vocês evitem. Porque sabe o que acontece, gente? O que acontece é, quando a gente faz uma coisa e ela não dá certo, não funciona, a gente fracassa, a gente acha, na verdade, que a gente não leva jeito para aquilo. A gente acha que aquilo ali não é pra gente, não é da nossa área. E aí o que acontece? Desiste. Você fala, não, deixa quieto, vou fazer o que eu sei fazer mesmo. É ou não é? Quantas de vocês que estão aqui comigo já tentaram fazer bolo uma vez na vida, não deu certo e não teve esse pensamento? Ah não, esse trem não quero, isso não é difícil. Quem já trabalha com bolo hoje domina aí? Quando começou? O negócio deu errado, porque sempre dá. Você não pensou em desistir, não? Achou esse negócio difícil? Você falar que não, você tá mentindo. Pelo amor de Deus, tá mentindo que você não é melhor que ninguém. Todo mundo aqui é igual. Então, gente, eu falo o seguinte, é natural a gente errar e aí o negócio, a gente dá aquela desanimada. Porque, gente, eu vou falar uma coisa, não tô falando que quando a gente fica experiente a gente não erra não, tá? Eu não quero que vocês pensem, a Carla já tem muito tempo que ela tá trabalhando, ela sabe muita coisa, ela não erra não. Claro que erro. Gente, correria. Vamos lá, eu vou fazer outra pergunta. Produção, inclusive, responde aí pra mim isso. O que é pra me responder? Elas responderam? Quem é? Eu vou lá pro YouTube, porque o YouTube interage mais. Você viu que eu dei uma cutucada no Instagram, né? Dei uma cutucada. Eu não tava prestando atenção. Eu dei uma cutucada porque o Instagram pra interagir não é muito bom não, gente. Pelo amor de Deus, like de feiura. Que é isso? Ó. Estão perguntando qual que é a melhor massa para iniciante. Eu vou falar agora aí sobre isso, mas eu queria que elas me contassem. Aí, tá pronto. A aula de ontem foi muito lucrativa pra mim, eu gostei demais. Prof, você acha que trabalhar com bolo de pasta é mais fácil para vender que bolo em Buttercream? Vamos falar sobre tudo isso. Então vamos lá, gente. Ó, a melhor escolha é começar já tendo uma base. Minha melhor escolha foi quando eu decidi mexer com bolo, ter comprado seu curso. Graças a Deus, nunca tive problema com estruturação. Quem? Esse nome é Arielle. Arielle, ela começou comigo. Arielle, ela nunca tinha feito bolo na vida. E ela, antes de fazer o primeiro bolo, gente, ela estudou muito. E ela terminou o curso muito rápido, porque ela estava muito determinada.
E, gente, que gracinha, ela tá fazendo cada coisa linda. Inclusive, Arielle, tem muito tempo que você não me manda foto de nada, tá? Eu espero que você esteja trabalhando tanto que não deu tempo. Só isso que eu vou perdoar. Se foi porque tá achando que eu não quero ver, você tá muito enganado. Pronto, falei. E eu tava falando sobre errar a massa, gente, porque a massa, você pode ter experiência, não é só massa não, você pode ter experiência do mundo que for. Você não tá salva, não tá livre de periculosidade. Você corre risco de errar. Naquela correria, gente, quantas vezes eu já esqueci de colocar o fermento na massa? Tá certo, não foi tantas assim também não, mas já esqueci. Quantas vezes já esqueci o bolo ali dentro do forno e queimou? Algumas. Quantas vezes, gente, a gente vai quebrar um ovo assim, achando que tá tudo bem na correria, quebra junto os outros ovos ali e o negócio tá show, que você perde aquele tanto de ingrediente. Gente, é correria, então assim, é normal com que a gente erre. Quantas vezes, também tem outra coisa que eu vou falar que vocês também fazem. Quantas vezes a gente vai abrir o forno, né, achando que o negócio tá assado, abre lá e coloca um palitinho lá no meio do bolo, assim, ó, aí tá assado, deixa eu ver, tira e o bolo murcha no meio, você acha, gente, o que aconteceu? Então vocês não mentem pra mim falando que não passa por isso, não, porque passa, gente, porque a gente é confeiteira. Quem tá com a mão na massa, só não erra quem não faz. Quem tá aqui falando, nunca aconteceu comigo, é porque não faz. Não faz. Se você não faz, você não vai errar, tá? Agora, se você coloca a mão na massa, colega, você é das minhas. Erra, acerta, e aí? Estuda, estuda, estuda e cada vez erra menos. É claro que existe aquela coisa de você sempre estar focado, prestar atenção, concentrar no processo, que é muito importante. Mas nem sempre é possível, né, gente? Tem dia que a correria aqui é tão grande, as coisas acontecem tão rapidamente aqui que a gente vai no ritmo. Então, ser humano, é normal, né, é ser humano. Máquina. Então, ó, agora nós vamos começar falando sobre os métodos. Quem tá aí no YouTube e no Instagram, coloca nos comentários as dúvidas que vocês forem tendo, que o produtor vai ler à medida do possível e ele vai começar a fazer as perguntas que forem mais relevantes. Ele já conhece quais são as perguntas mais relevantes. Eu sou perguntador, gente. O negócio é porque tem hora que quando me pergunto eu não tô vendo. Então vamos começar. Vamos começar falando sobre os métodos. Ai, professor, pra que eu vou querer saber sobre isso? Que dia que eu vou querer saber sobre isso? Na verdade, não é saber sobre os métodos. Você não precisa saber que a massa tal é método tal. Eu tô fazendo isso aqui só para você compreender o porquê que a massa do método espumoso é mais delicada que a do método cremoso, por que essa do método espumoso é mais delicada que o método direto. Então, eu só tô querendo te explicar para ilustrar, que eu acho que quando a gente tem uma explicação redondinha, certinha, a gente entende aquilo de uma forma muito mais clara. Então, como eu vou usar analogias e explicar direitinho aqui, você vai falar, ah, não, lembro, a professora falou isso. Não que você vai usar para vender, para chegar na sua cliente, olha, você quer uma massa do método espumoso ou do cremoso? Ela vai falar, você tá doido, eu quero um bolo. Para ela não faz diferença, mas para você faz. Então, vamos começar falando sobre o método espumoso. Gente, o que é o método espumoso? O nome já tá falando, né? É você pegar os ovos, bater, 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 até criar aquela espuma, o volume, triplicar de volume, aerar aqueles ovos, incorporar bastante ar, criar uma espuma e depois vir com os outros ingredientes. Então, o método espumoso, ele consiste exatamente em espumar os ovos. Vamos falar então quais massas entram nesse método espumoso. Quem sabe, coloca nos comentários aí que eu quero ver se vocês estão ligadas. Vou colocar. Tem gente que já perdi as contas de quantas vezes esqueci o fermento. Ai, Tem muita gente entrando gente agora. verdadeira, né, gente? Gente verdadeira. Pão de ló. Fala, responder aqui. Pão de ló, perfeito. Eliane. É o melhor exemplo de método espumoso. Qual mais? No Instagram chega primeiro. Vamos lá, formiguinhas cerejeiras. Estão no pão de ló aqui. Vamos lá. Arrasa aí, eu quero ver vocês arrasantes. Chiffon. Gente, eu sou ruim demais para ler esses nomes de vocês. Nossa senhora, vocês podiam tanto pôr assim o nome. Chiffon, qual mais? Falta mais uma aqui. Faltando uma. Alô, alunos do Estaca Zero. Lá dentro do Estaca Zero tem essa massa que tá faltando aqui, que é fantástica. Cadê as alunas do Estaca? Coloca aí. Genoise. Arielle, Caxias. Eu falei pra vocês que essa menina é Caxias, né? Genoise. Certinho, gente.
Agora, depois eu vou voltar e explicar cada uma delas, tá? Eu vou exemplificar aqui pra vocês entenderem, depois eu vou Você falar, consegue no porque final cada uma ver, tem uma particularidade. saber, tipo assim, qual massa tem de cara, assim, fica mais em conta, mais barata, que usa menos Sim. ingrediente? Pão de ló. Pão de ló. Pão de ló é Pão massa de mais ló. barata. Mas não é com ela que você vai trabalhar, gente. Não é assim. Gente, perguntaram qual que é a melhor massa para quem que vai começar. Gente, não é assim que você vai escolher. Primeiro tem que Você vai escolher o que você vai fazer. Com qual cobertura você vai trabalhar. Que tipo de bolo você vai fazer. Porque aqui não é você que escolhe a massa. Você escolhe o trabalho que você vai fazer. A massa já está escolhida. Gente, é simples. Não é você que vai escolher a massa. Não é você que vai escolher a textura do recheio. Eles já estão escolhidos, só você não sabe disso. Vou mexer com bolo de casamento. Não tem como. Você não vai escolher a massa é aquela, não adianta. Ah, mas eu posso usar o que eu quiser, o negócio é meu, tá tudo bem, aí o problema é seu mesmo. Quem vai despencar bolo é você. Tô fora. O que eu acho? Não é... Se vocês compreenderem isso que eu tô falando, ó, não é você que vai escolher a massa, nem a mais barata, nem a mais cara, que você tem que escolher que tipo de trabalho você quer começar. O que você quer se especializar? Você tem alguma preferência? Aí sim eu posso te responder. Se você me perguntar qual a melhor massa para trabalhar com cobertura tal, eu te respondo. Mas a melhor massa, aí, gente... Eu sou suspeita também, que tem muita massa boa. Então, mas não é assim que a gente escolhe por preferência. É por realmente textura, estrutura. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Vocês vão sair daqui, ó. A patrocinadora tá aí, ó, falando, ó, gata. Chama de gente, gata. inclusive, eu Vem quero cá, falar pra vocês, patrocinadora. porque muita gente tá falando que eu ando bonita, que eu tô chique, A elegante. professora mais linda. Você tá aqui, ó. vendo essas roupas que eu tô usando? É tudo da Prioridade, gente. Merchandise. Não, gente, mas eu não tô fazendo merchandise porque eu ganhei, não, porque eu tô pagando. Mas se você quiser mandar uma mala Maísa sem cobrar, sem cobrar pra minha casa, eu aceito. Mas eu tô fazendo propaganda porque eu gosto, gente. Eu amei isso aqui, ó. Deixa a gente com um bumbumzão em cima, depois eu vou mostrar pra você. Não, vou não, lógico que não. gente. Opa, uai. Lógico que não É vou, isso. tô só brincando. Então assim, ó, indico, viu, gente? Boa mesmo o negócio, mas tudo bem. Vocês vão perceber na medida que eu for me movimentando. Vamos continuar? Gente, foca na aula. Foca pelo amor de na Deus. aula, produção. Vamos lá. Método cremoso. Fala pra mim aí agora uma massa do método cremoso. Qual é a massa que a gente lembra quando fala método cremoso? Coloca nos comentários para a minha pessoa. Tô olhando. Pronto, olhei. Você tá no Instagram ou no... Eu tô em tudo quanto é lugar, amor. Que isso, Eu juro. Você é muito acelerada, amor. Eu agora tô no YouTube. Vamos lá, você olha no Instagram. No YouTube demora um pouquinho mais chegar. Ixi, aqui no YouTube o negócio meio que parou aqui, agora que eu tô Pois é. continuando. Vai, gente, responde logo esse delay, não é comigo, Amanteigada. não. Isso aí. Quem respondeu? Ixi. Ateliê Dáurea e Bela Cisartes. Amanteigada. Isso aí, galera. Tem um monte de gente agora falando. Amanteigada. Beleza. Método cremoso amanteigada. Vamos pro método direto. Quem vai responder esse é o produtor. Porque na outra aula que eu dei isso, ele veio pá. Sim, sabe, gente? Como se tivesse casado com a confeiteira. Entendi, não. Qual? Método direto? Você não é possível que você não sabe. Você da outra vez falou com tanta propriedade. É porque Agora- você gravou as aulas naquela época, né? Foi. Naquela época ele gravou todas as aulas do Cereja do Bolo, gente. Cereja do Bolo, pra quem não sabe, é meu curso completo de bolos, Você que tem apertou. todas as coberturas que existem no mercado, tem lá dentro. Tem buttercream, chantininho, ganache, pasta americana, chocolatudo, tem aquelas ganaches coloridas, tem tudo dentro do mesmo curso. Como ele gravou, ele assistiu todas as aulas, aí tava fresco. Quem disse que ele vai lembrar agora? Então tá, gente, já que ele não lembra, coloca nos comentários massas do método direto. Red Velvet. Essa é a mais famosa, né, gente? Para nós confeiteiras artísticas, tá? Adivinha? Porque quem não é confeiteira não sabe nem o que é Red Velvet. Né? Quem não é confeiteira não sabe nem o que é Red Velvet. Agora, quem não é confeiteira deve conhecer um bolo, que inclusive ensinei vocês semana Bolo de passada. cenoura. E que faz o maior sucesso, que é o melhor bolo de cenoura do Brasil. É o meu, gente. Obrigada. Bolo de cenoura. Fubá. Quem falou esse? Ó. Não, mas tem muita gente agora. Fubá vai Gisele. Flor. Sim. Eu esqueço Fubá. o nome da... Muita E tem um gente bolo que você vai lembrar, que da outra vez você lembrou. Não é possível, que essa memória não serve pra nada. Que isso, É o bolo, amor? é o bolo de nada.
Você falou nada. Falei que você conhece o bolo de nada? Conheço o bolo de nada. Delvius Cake é o quê? É direto também? Aham. Aí, responderam aqui, ó. Tá bom, já. A gente já exemplificamos, não cabe mais não. Então vamos lá. Agora, o que eu quero que a gente entenda? A gente já levantou aqui os modelos e os estilos e os métodos da preparação. Tudo bem, a gente sabe que o método espumoso são essas massas, pão de ló, chiffon e genoise. Qual que é a particularidade do método espumoso? Eu falei para vocês que o método espumoso é a gente incorporar ar, né, bater os ovos até espumar e depois misturar os outros ingredientes. Só que isso daqui, gente, gera uma característica específica na massa. Quando a gente espuma muitos ovos, a gente traz muito ar. E esse ar deixa a nossa massa muito fofa. E essa fofura, consequentemente, deixa a nossa massa delicada. Então essas massas, elas são delicadas, fofas, acessíveis. Eu vou colocar entre aspas, tá? Por quê? Elas são acessíveis. Pode dizer que são leves? Era leves que eu queria falar, obrigada. Era leves, eu tava tentando lembrar. São todas essas massas são massas leves, a gente chama de massas leves. Aí deixa eu te falar uma coisa, eu coloquei sensíveis entre aspas, por quê, gente? Porque a gente sabe que a massa chiffon e a massa genoise, ela é sensível se ela for comparada com a manteigada. Mas ela também serve pra gente fazer bolos maiores, bolos estruturadinhos. Não é exatamente, nossa, vou fazer um bolo de 3 andares de massa chiffon. Eu já não arrisco. Mas você pode fazer bolo de pasta americana, você pode fazer um chocolatudo, um de ganache, não tem problema. Já o pão de ló, que nós vamos começar agora a falar especificamente de cada massa. Mas deixa eu só passar aqui com as características de cada método, porque eu acho que aí a gente fecha esse quadro e começa a falar especificamente cada massa. Vamos lá, as massas do método espumoso têm a característica de ser massas leves. Já a do método cremoso, o que é o método cremoso? É só a gente sempre lembrar do nome. Método cremoso, o que é? É você fazer um creme. Como que a gente faz o creme? Batendo a manteiga com açúcar. A gente faz aquele creme bem branquinho. E aí depois acrescenta os outros ingredientes. E qual é a característica dessa massa amanteigada? É uma massa densa. A Brunel falou aqui, ó. A melhor massa agora de bolo é dela. Ninguém mandou você ensinar pra ela. Agora ela... A Brunel, gente, a Brunel arrasa nos bolos. Tá cada dia fazendo um bolo mais lindo que o outro. E realmente, concordo, Bruna. As massas da prof aqui, que agora são de vocês também, são as melhores. Concordo, menina. Like it's a besta. Ó, então vamos lá, massa amanteigada. Ela é densa, é uma massa pesada, mas ela é uma massa extremamente saborosa. Então ela é muito saborosa. Por que, gente? Saborosa. Por que, gente? Vocês sabem me responder? Porque ela tem manteiga, gente. Eu sou apaixonada em manteiga. Dá pra ver? Não, vocês não falam isso não, que eu tô fit, estou magra. Com a roupa que tá deixando minhas curvas à mostra, gente. Faz feiura, não. Tá bom, eu gosto de manteiga mesmo. Mas essa massa, ela é saborosa. E a característica principal dessa massa, gente, é a estrutura. Ela é uma massa extremamente estruturada. Então ela é a queridinha das massas. Mas tudo bem. Eu vou depois falar mais sobre ela, que eu quero entrar nas particularidades. Agora no método direto. Gente, o método direto, como o próprio nome já diz, é você pegar os ingredientes molhados, líquidos, e misturar com os ingredientes secos. É pegar lá, misturar toda a parte líquida da receita, depois chucha junto ali as partes secas e mistura e vira tudo uma coisa só. Geralmente são as receitas mais práticas que a gente tem, tirando o Red Velvet, que não é prática, mas ela é uma massa muito deliciosa, meu Deus. Mas as outras geralmente são muito práticas, são aquelas receitinhas que as nossas avós faziam. Ou você acha que a sua avó fazia, batia não sei o que, fazia espuminha, não fazia, gente. Nossa avó pegava numa panela ali, batia na mão e fazia aqueles bolos deliciosos. É o método direto. Então vamos lá, eu particularmente, a única massa
que eu uso para bolo artístico do método direto é a Red Velvet. Por quê? Porque bolo artístico, geralmente, mamãe não vai escolher uma massa de cenoura. Nem tenho no meu cardápio. Eu tenho para próprio de si, para comer com a minha família, porque eu amo bolo de cenoura, é o meu preferido da vida. Só na Páscoa que usa... Na Páscoa, aí, na Páscoa, aí você pode fazer bolo no pote, ok. Mas para bolo artístico, eu uso as outras massas. Agora eu quero falar sobre cada uma delas, porque eu acho que a gente vai entrar na particularidade aqui, que eu quero que vocês entendam o que cada uma tem de melhor. Produtor, já que hoje você não tá de chinelo, sem camisa, você pode vir aqui espetar pra mim? Senhora. Obrigada, de nada. Né, gente? Porque ontem o produtor tava parecendo que tava em casa. E não tava. Parece que é, mas não é. E eu tô olhando aqui no celular o que elas estão conversando. Oi, meninas, tudo bem? Amo sua massa chiffon. Isso. Só uso ela. Inclusive, gente, olha o tanto que eu sou boazinha com vocês. No curso gratuito que a gente vai fazer, é exatamente a massa chiffon que vocês vão aprender, do início ao fim. É a mesma massa que eu uso aqui no meu ateliê. Eu vou dar a receita pra vocês, o passo a passo, vocês vão saber tudo sobre ela. Então, vocês vão amar. Então, vamos lá. Tipos de massa. Vamos começar pelo pãozinho de ló, gente? Ele é importante demais, porque ele é uma das nossas versões mais antigas, assim, de bolo, né? Uma das primeiras. E ele é muito famoso porque ele só tem 3 ingredientes na versão original. Claro que a nossa não precisa ser assim, né? Mas, gente, eu particularmente não uso pão de ló pra nada. Pra nada. Já usei, já me dei mal porque eu queria fazer bolos artísticos com pão de ló, pensa nisso. E não deu certo. Então, hoje em dia, praticamente pra nada. A não ser aquele pão de ló que eu ensinei pra vocês do leitinho, que eu também não faço pra vender, porque aqui no ateliê meu foco é modelado, mas eu faço pra consumo, né, gente? Então, não posso falar que eu não faço nunca. Então, vamos lá, falar sobre o pão de ló. Originalmente, gente, o pão de ló, ele tinha 3 ingredientes. Por quê? Era ovo, farinha e água. Água não, gente. Gente, me deu um branco. Amor, me ajuda. Ovo, farinha. Gente, me ajuda. Ué, amor, você vai perguntar pra mim? É ovo, espuma os ovos, joga farinha. É água, gente. Não é, gente? Pelo amor de Deus, me deu branco. Pois é. Ele tinha 3 ingredientes. Ele não tinha fermento. A característica principal do pão de ló é que ele não tinha... Né, não? Açúcar, gente! Nossa, gente do céu! Como é que eu esqueço do açúcar? É a parte mais importante do bolo, na minha opinião. Gente, então vamos lá. O pão de ló original, ele não usava fermento. A fermentação dele era mecânica, então era feita pelos ovos. Então você pegava as claras, batia. Por isso que a receita original do pão de ló tinha muito ovo. Eu não sei quem trabalha com ovo, com pão de ló aí. Ontem tinha gente na aula que inclusive falou que fazia sem fermento. Então me conta, quem aqui faz a receita original? A receita original, gente, ela tem muitos ovos, justamente por causa dessa fermentação mecânica. Para você conseguir eliminar o fermento, você precisa bater aquele tanto de ovos e fazer bastante espuma, e aquela ali ia ser a própria fermentação do pão de ló. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia ninguém quer gastar tanto ovo, quer receitas mais baratas e outra coisa, praticidade. Então, basicamente, hoje em dia todo mundo coloca essência de baunilha. A Luciana coloca... falou que faz ainda o tradicional. Pois é, pouquíssimas pessoas fazem. Então, ele é uma massa muito leve. Então, vamos falar quando é que a gente usa essa massa. Professora, se ela não é uma massa para bolo artístico, onde que eu vou usar essa massa? Vamos lá, gente. Você vai usar essa massa para bolo no pote. Ela é perfeita para bolo no pote, porque ela é uma massa que aceita muita calda. Gente, pensa o seguinte, o pão de ló, ele é como se fosse uma esponjinha. Se você pegar o pão de ló e apertar, você vai ver que ele vai assim, ó, bem... E ele encolhe e volta. Ele é bem esponjinha. E o que a esponja faz? Absorve muita água ali, ó, tranquilamente. Então, você pode colocar calda que ele recebe e acolhe aquela calda. Então, para bolo no pote, ele é fantástico, o pão de ló. E além disso, você pode usar para fazer aqueles recheios de ovo de Páscoa, sabe? Esfarelar, colocar no ovo de Páscoa. Então, ele é perfeito para tortas de travessa, tortas... Tem gente que trabalha com pão de ló em bolos artísticos de chantilly, rocambole. Rocambole aqui.
É o doce, é o bolo da minha infância, rocambole. Sua? Aham. Você comia rocambole? Nossa, com doce de leite. Quem assim. fazia rocambole? A padaria lá do lado de casa. A minha sogra nunca fez rocambole. Não, pegava os 50 centavos e ia lá comprar um pedaço de rocambole. Isso aí, amor. Que bonitinho, que Nossa, lembrança. era Nunca gostoso. comi rocambole. Delícia. Gente, nunca comi rocambole. Nossa, que absurdo. Agora eu vou ter Amor, que fazer um rocambole. Não, vamos ter que fazer um rocambole. Nós vamos ter, amor. vou ter que fazer, vou ter que Com aprender a aquele fazer doce de e leite ensinar seu, pra você. amor, tem assim. Meu doce de leite é o melhor. Gente, não é? Quem é cereja do bolo aí, fala se o doce de leite que tem lá dentro não é o melhor do Brasil. Estaca zero também. Então vamos lá. Esse pão de ló, ele é indicado para fazer coisas que não precisa de estrutura, gente. Você pode ali colocar uma torta na travessa, encher de melequinha e tá tudo certo. O que é melequinha, gente? São os recheios cremosos. Então, o que é indicado para o pão de ló? Recheios cremosos. Tipo mousses, cremes. Até agora eu tô besta de eu ter esquecido os ingredientes do pão de ló. Meu pensamento tava longe, gente. É porque você quer pensar em 10 Não coisas. é ao não, mesmo é que tempo. eu tô preocupada com minha Eu mãe. sei. Minha mãe ficou lá tomando soro, gente. Ela tá com dengue. Tá E ela tá dengosa. quase terminando o soro dela. E eu tô pensando, será que meu pai lembrou de buscar ela? Mas lembrou, meu pai não vai esquecer, não. É possível que meu pai vai esquecer. Então, mousses, cremes e chantilly. Então, tem que ser recheios cremosos para o pão de ló. A mesma coisa acontece com, vou colocar genoise e a chiffon. A ganache pode entrar nesse cremoso aí? Claro que não. Aqui, não. Claro que não. Por mais que você coloque uma ganache mole, a ganache ela não é leve, ela é pesada. O chocolate é pesado, é denso, entendeu? Não é a textura apenas, é a densidade. Vamos falar mousse. Mousse ele é leve, você coloca, você enche de mousse uma camada de bolo, o que acontece? Nada, o bolo continua intacto. Agora, se você pegar um brigadeiro, por mais ralo que ele seja, bem molinho, aquele brigadeiro de comer, de colherzinha lá, de colher não, gente, sei lá, aqueles brigadeiros para bolo no pote, se você colocar, ele é pesado, então ele vai apertar essa massa. Só que não é uma camada. Quando a gente fala de bolo, a gente fala de várias camadas. Você imagina uma camada de brigadeiro em cima de um pão de ló e outro brigadeiro em cima de um pão de ló. Imagina como que vai ficar o pão de ló lá da primeira camada. Pensa na esponja, gente. Quando eu falar, pensa na esponja. Se uma esponja tá com a carga em cima, pesado, o que acontece com ela? Ela achata. Então é isso que vai. É essa imagem que vocês têm que visualizar. Porque a gente tá falando de bolos para bolos artísticos. Né? Então não vamos aqui. Tô aqui, tem um pão de ló. Aí eu vim e enchi de brigadeiro aqui. Meu pão de ló já fez assim, ó. E veio pra baixo. Tá, dá nada, se der pouca coisa. Vou colocar outra camada de pão de ló. Vem, coloco mais uma camada de brigadeiro aqui. Cada vez o meu bolo vai achatando mais. E esse aqui também. A massa vai apertando. E aí eu venho com outra camada. No final, essa massa vai ter encolhido, essa aqui vai ter encolhido. Então, não funciona quando a densidade do recheio é grande. Inclusive, nossa aula de amanhã vai ser só sobre isso. Recheios, quais que eu devo usar e quais eu não devo usar. Então, não vou entrar em detalhes aqui no recheio, porque amanhã a gente tem aula para isso. Então, qual que é a particularidade da genoise e da chiffon? Qual que é a diferença dela com essa? Estrutura. O pão de ló, gente, ele é o mais delicado de todos. Já a genoise, ela tem um acréscimo de manteiga derretida no preparo. A manteiga traz mais estrutura para essa massa. Só que tem um detalhe. Essa massa aqui, ó, o pão de ló e a massa genoise, elas são consideradas massas mais secas, elas não são exatamente aquelas massas que você encosta e fala, gente, que molhadinho, não é. E por quê? Primeiro porque a manteiga, quando ela fica lá na geladeira, ela vai se solidificar, dar estrutura, e ela vai ficar sequinha. O pão de ló também vai ficar sequinho. Só que, como ela é uma esponjinha, ela absorve calda muito bem, então você pode usar a calda, trabalhar com a calda que dá certo. O pão de ló eu já não indico para você fazer grandes estripulias se for usar bolo. Mas a genoise você pode fazer bolo com ele artístico que vai funcionar. E o que a chiffon tem de característica? Ela leva óleo na composição. E o que esse óleo traz para a massa? Umidade. Então, além
da massa chiffon, que é a massa que vocês vão aprender no Fica Vai Ter Bolo, que começa domingo. A aula de domingo já é a aula da massa, gente. Inclusive, eu quero que vocês já participem, já coloquem a mão na massa, já façam a massa de vocês. Tira foto, coloca na nossa comunidade, que nós vamos montar uma comunidade para eu acompanhar o que vocês estão fazendo, quero saber de tudo. Então vai ser muito, muito, muito legal. Então quem ainda não fez a inscrição, gente, é gratuito. Tem um link na bio do Instagram. Ô produtor, coloca aí também o link para ela se inscrever. No YouTube eu No consigo. YouTube. No Instagram também tem. Então, a característica dela é que além dela ser uma massa bem mais estruturada que o pão de ló, ela leva óleo na composição. Então, o que acontece? A massa fica úmida. Sabe aquela massa molhadinha, deliciosa e úmida? E ela também serve para bolo no pote, serve para rocambole, serve para tortas. Ela é maravilhosa e muito saborosa. Tanto essa quanto essa são muito saborosas. Você está recebendo muito elogio das suas receitas aqui. As cerejinhas e as formiguinhas estão muito Que bom, gente. assíduas aqui. Fico feliz, hein? Que bom mesmo, gente. Porque eu passei tudo com muito carinho e amor pra vocês, hein? Dá valor na prof. E aí, gente, essas aqui, então, são massas que a gente já pode pensar em colocar nos bolos artísticos. Essa daqui e essa daqui são massas que você pode trabalhar com bolos de até 13 centímetros de altura e no máximo, pelo amor de Deus, no máximo. Quê? A altura. Uai, amor, a altura é H. É? Uai, que... É, amor. É assim que a gente fala altura na arquitetura. Ah, tá na arquitetura. Eu não sabia, não. Ele falava 13 horas? Não, gente. Gente, dá licença, gente. Ele tá confundindo minha ideia. Aí minha cabeça já vai longe, entendeu? Aí já desfoca meu pensamento. Aí eu já começo a pensar assim, gente, será que eu tô doida? Porque eu já esqueci até que o pão de ló tem açúcar. Aí já começa a confundir. Aí eu já acho que eu já nem tenho certeza. Aí agora, se eu já tiver errado, você já me corrige também, porque não é possível. Ó, e aqui, gente, o máximo que pode ter de diâmetro, o máximo, 20, mas eu nem gosto de fazer com 20, tá? Bolo. Mas dá pra fazer, tanto a genoise quanto a chiffon você pode usar. O que não indico é a altura. O meu problema maior aqui é a altura. Se você colocar um bolo muito alto, aí já começa a pesar e achatar. Por quê? Porque geralmente quando a gente vai fazer um bolo artístico, a gente vai usar recheios mais seguros. Transforma, escreve a altura. Todo mundo pensou que foi horas. Aí a outra pessoa, às vezes, que não entende, vai assistir, que não é arquiteta, aí vai achar que o H é horas. Gente, mas quando vocês compram um equipamento, um móvel, vai comprar uma geladeira, lá tem. A geladeira tá amor, aqui. Não precisa provar que você tá certa, não. Não, mas eu sou leonina, eu tenho que provar que eu tô certa. Aí tem lá comprimento, largura e altura. Vocês nunca viram isso, não? Não. Gente, vocês nunca viram isso? Ah, não, gente, pelo amor de Deus, não é só eu que sou inteligente. Ave Maria, vocês também, hein? Agora vou ter que dar aula de coisas desse tipo. O quê? Sim. O quê? Eu tô rindo junto com as meninas, tá todo mundo rindo. Mas eu tô errada? Não sei, amor. Eu acho que não, você falou com tanta propriedade. Gente, vocês não confundem minha cabeça, não, isso aqui sempre foi uma realidade. Eu tô quase indo ali pegando O Google? um negócio, Pega um Google aí, bate um Google aí. Bora, vamos pro jogo. Então tá, gente, foca no conteúdo, gente. Eu já mudei, tá? Não é hora. 13 de altura, 13 centímetros, né? Porque aí a pessoa vai fazer um bolo de 13 metros. 13 centímetros de altura. Ok. Então aqui tá as características das três massas, das primeiras massas. Agora eu vou mudar de novo, amor. Você vai ter que vir aqui de novo. Tô indo. Vamos lá. Ajuda aqui. Pode segurar assim que eu coloco. É. Aí, gente, agora a gente vai vir com a outra massa, que é a... Obrigada. A amanteigada. Vamos para a massa amanteigada. Obrigada. Não, amor, não desfoca meu raciocínio, não. Olha, eu já tô colocando acento não, pinguinho até no N, gente. Deixa eu concentrar no meu raciocínio, esse conteúdo é importante. A massa amanteigada, gente, é considerada a massa mais versátil que a gente tem. E eu vou explicar por quê.
Porque ela é uma massa que, além de ser muito saborosa, ela é muito estruturada, você pode colocar em qualquer tipo de bolo, em qualquer tipo de cobertura. Só que, além disso, é uma massa que você pode saborizar de várias formas. E por quê? Que as outras não podem? É, porque as outras não podem. Não da forma que essa aceita. As outras você pode colocar uma pasta saborizante, essência, ok. Mas você não pode, por exemplo, colocar uma carga em cima de uma massa chiffon ou pão de ló. Porque ela é uma massa leve. Se você colocar uma carga que pesa, essa carga vai afundar e vai afundar sua massa junto. Então, para trabalhar com a massa que você pode acrescentar frutas secas, castanhas, bolachas picadas. É por isso que é comum você ver uma massa manteigada aí de cookies, uma massa manteigada de blueberry, uma massa manteigada que você pode incorporar um doce de leite. Enfim, é uma massa que ela aceita essa carga, porque ela é uma massa resistente, estruturada. Então você mistura e a sua massa vai crescer bonitinha e saborizada. Então por esse motivo, por ela ser muito estruturada... Perguntaram aqui se chiffon, tá voltando lá atrás, pode fazer bolo de andar. Gente, eu já fiz um bolo de andar com a massa chiffon, tá? Inclusive, já ensinei vocês uma vez. Vou repetir aquela aula lá uma vez, se Deus quiser, porque ficou um bolo muito lindo. Já fiz. Mas não é exatamente a massa que você trabalha e vai dormir em paz sossegada. Porque não é a massa mais segura para isso. Para comercializar, para vender, para oferecer para meus clientes, eu não vou colocar uma massa chiffon num bolo de 2 andares. Eu vou escolher a massa manteigada, porque eu gosto de paz. E as meninas estão falando de aqui, sossego. Que a manteigada é uma delícia, sua massa, sua receita, que é saborosa, cheirosa, estruturada, perfeita para trabalhar. Cheirosa, gente. É a massa mais cheirosa. A Vânia falou que quando ela faz o corredor lá, os vizinhos... É a massa mais cheirosa que tem. Então assim, gente, eu particularmente sou apaixonada na massa manteigada. O produtor ontem me contou que a massa preferida dele é a manteigada. A manteigada com buttercream. A massa manteigada com cobertura de buttercream é o bolo preferido dele, com recheio de... doce de leite. E 4 leites. E 4 leites. E eu 4 ia leites. falar brigadeiro branco. É a massa leites, preferida. É aquele 4 leites que tem... brigadeiro 4 leites. Então, gente, para quem vai trabalhar com bolos artísticos e vai falar assim, professor, qual massa que eu não vou ter problema? Professor, você trabalha só com essa? Não trabalho só com essa. Por quê? Porque em bolos, por exemplo, bolo chocolatudo, bolo de buttercream, eu gosto mais de trabalhar com a massa chiffon. E por quê? Primeiro, a massa chiffon é a massa mais leve. Os bolos de buttercream, chocolatudo, eu posso armazenar na geladeira. E quando ela fica lá na geladeira, os recheios ficam mais segurinhos, fica uma coisa mais estruturada, então não tem problema. E geralmente eu não vou fazer um bolo de 3 andares ali de buttercream. Eu trabalho aqui no ateliê mais com pasta americana. Então, quando eu vou fazer um bolo ou de buttercream, ou de chantininho, ou chocolatudo, eu prefiro a massa chiffon. Mas o meu foco aqui no ateliê é pasta americana. Dificilmente, não é dificilmente, mas eu faço menos um bolo de buttercream. Pra minha família, eu só faço buttercream, porque todo mundo ama incondicionalmente. Lá em casa a gente ama buttercream, é o que a gente mais ama. Então, pra família, eu só faço de buttercream. Mas pra vender, as pessoas querem pasta americana. Pra fazer um bolo artístico, meu foco é infantil, né, gente? Então, pra festa infantil, tem que ter muito... né? Não, e muita decoração. Então, muito peso, Um monte de né? belingancho. Então, assim, pra me dar essa estrutura, eu uso a massa manteigada. Mas não é exclusiva aqui do ateliê. A gente usa muito massa chiffon e ela é sensacional de deliciosa. E ela aguenta bastante calda ali, maravilhosa, plena. Então, vocês vão amar. Eu vou ensinar o passo a passo pra vocês domingo, tá, gente? Já anota na agenda pra não perder. 19h30, a gente vai abrir a aula com a massa chiffon maravilhosa da professora. Então tá, a massa manteigada, ela é a massa mais versátil que a gente tem, porque ela é muito estruturada, ela é muito saborosa. Ela é muito saborosa e ela é muito cheirosa. Eu vou colocar isso aqui, gente. Porque você já tem que ter na sua cabeça que quando você assar, você tem que esconder, porque senão a família vai sentir e não sobra nada. Não é, mãe? Então pronto, falei. Agora vamos falar da massa do método direto para bolos artísticos que a gente usa, que é Red Velvet. É chique, né, gente? Gente, quem me conhece sabe muito bem que eu sou uma professora que gosta de contar historinhas, né? Que eu sou a professora que vai lá no Google,
bota lá o nome da massa, origem da massa, tal, pra saber a origem que eu gosto de saber. E o que isso vai mudar na sua vida? Nada. Nada, não muda nada. Mas eu vou te contar, você vai aprender, e se um dia alguém te perguntar, você vai entrar e vai falar assim, essa massa, ela se originou na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1800. Tomara que eu tenha decorado a informação certa, porque eu já estou dando muita rata. Amém, Jesus. E essa massa, ela ficou muito famosa. Ela era de uma... Gente, eu estou narrando o que eu li, tá? Ela era de uma coloração mais amarronzada, ela não era exatamente vermelha. Ah, e ela significa veludo vermelho, porque ela, gente, ela parece mesmo um veludo. E fica muito linda, mas enfim, quando ela se originou, ela não era uma massa vermelha como a gente conhece, porque não tinha corante, gente. Eles faziam com beterraba, coisas leguminosas vermelhas. Nem sei se é beterraba, inventei, porque foi a única coisa que veio vermelha na minha cabeça. Vocês não me irritam, não. Na minha cabeça só vem isso, porque quem é natureba, que faz bolos naturebas, não usa corante não, filho. Faz só com beterraba. É chique, é fitness. Eu sou uma pessoa fitness, mas assim, fitness, profissionalmente, como essas coisas profissionalmente, não engorda. Então, o Red Velvet, ele originou com a coloração amarronzada. Aí, gente, olha, gente, eu sou muito esperta, muito inteligente. Carla, é cultura. Carla, é cultura. Aí, uma empresa de marketing entrou em parceria com uma empresa de corantes e pegou a receita Red Velvet e, chuchou ela no mercado. Aí, o que aconteceu? Bum, estourou. Todo mundo ficou apaixonado naquela receita e hoje é o sucesso, né, gente? Todo mundo, toda confeiteira na vida... Mas foi beterraba mesmo. Graças a Deus, sabia. Eu tinha certeza. Eu ia falar que aquela tá mentindo que usa pra pintar a pele assim. De índio? Não sei nem o nome disso, não, gente. Amor. Não, já tá rateiro. Amor, tá pior que eu. Tá deixa eu te falar um negócio. Antes de você terminar Ah. essa massa aí, muita gente perguntou, e a Aline que por último que eu consegui ver, se a massa chiffon também é indicada para bolos de chantininho, porque... Super! E qual que seria a mais segura? Porque ela trabalha só com chantininho hoje em dia. E teve outras pessoas que perguntaram, mas passou rápido. Segura! Manteigada. Segura. Se você falar assim, eu quero segurança, pra qualquer mas eu não acho que a cobertura, massa manteigada combine tanto com o chantininho. Eu acho que a massa manteigada, ela combina com o buttercream, com a pasta americana. Urucum. E com o chocolatudo também combina. Mas com o chantininho, eu acho que a chiffon combina mais. Mas se você não trabalha com bolos muito altos ou bolos de 2 andares, você pode trabalhar com a chiffon de olho fechado. Que inclusive você vai aprender na aula de domingo, gratuitamente, então não perde. Então, o Red Velvet, ele ficou famosão e hoje nós estamos aqui usando e abusando dele. E a característica dele? Professora, mas o Red Velvet, ele pode ser usado em bolo artístico? Pode, porque ele tem uma característica muito importante pra gente, que ela é uma massa estruturada. É uma massa muito saborosa. E úmida, gente. O que mais que a gente quer numa massa só? Tem tudo que a gente quer. Então, inclusive, né, gente? No cereja do bolo também tem essa massa, receitinha com recheio 4 leites, que é a coisa mais deliciosa, e coulis de frutas vermelhas para vocês. Quem for entrar no cereja do bolo, que a gente abre logo aí, eu não sei nem que dia que é, produção, que a gente abre as inscrições. O cereja é dia 18... Nem dia 19. Dia 19. Dia 18 é a última aula dia 18 dia é a última 19 aula, a gente abre as inscrições pro cereja do bolo. E lá, a gente tem tanta técnica, tanta receita, tanto recheio, tanto tudo pra vocês, que vocês vão poder deitar e rolar, vocês vão fazer o que vocês quiserem, sonhar e fazer e realizar. Amor, então, utilidade pública. Eu vou interromper porque isso é muito sério, gente. Muita gente riu e eu também ri. A Elizabeth falou que o H, eu não sei ler inglês, minha esposa sabe, eu não sei. Ela falou que descreve a altura sim, só que é em inglês, ela está certa. Então, o H, gente, para a altura que ela usa na arquitetura, que ela aprendeu, que ela fala inglês, parabéns, tá certo, professora, tá você é muito inteligente, significa high, de altura. De altura. Ela é... Gente, agora vocês vão ficar tudo humilhados, eu vou ficar muito metida. Ela falou outras palavras aqui. Eu não sei ler esses negócios aqui. Tá bom. Então, mas obrigada. Tá valendo. Vamos pro bolo. Vamos pro bolo, gente. Então, o Red Velvet, ele também entra na nossa seleção de massas para bolos artísticos. Então, vamos lá.
De tudo que a gente viu aqui, volta pra cá, lá na primeira, Carla, por favor. De tudo que a gente viu, você sabe, eu vou pegar até uma caneta vermelha pra gente grifar as coisas mais importantes. De tudo que você viu, você entendeu que o método espumoso consiste em receitas, em massas mais leves, o método cremoso em massas mais pesadas, e o método direto também tem a massa que é uma massa considerada pesada, tá? Não é bem igual uma massa amanteigada, mas ela é considerada uma massa pesada. E de tudo isso que eu quero, a única coisa, se você falasse, professora, eu não anotei nada, eu tenho que decorar alguma coisa, eu vou falar só uma coisa pra você. Você vai decorar apenas uma coisa, que vai ser isso aqui, ó. Nossa Senhora da Badia. Tá dando? No Instagram e no YouTube tá dando pra ver aqui? Dá. Então decora. Que? Fique rindo das medidas aqui. Fernanda, o curso é muito barato. Mas eu quero que vocês têm que participar lá do FICA para vocês verem. No final, na última aula lá, ela fala todos os valores, como que a gente vai fazer. Tá? Mas quero que você participe primeiro. Então, gente, vocês vão decorar só isso pra mim. Se vocês não puderem anotar tudo que a gente aprendeu, isso aqui já vai resolver meu problema pra você. Massa leve, recheio leve. Massa pesada, recheio pesado. Isso significa que você não vai escolher o que você quiser. Lembra que eu falei lá no início da nossa aula? Se você achar que você escolhe qualquer recheio, coloca com qualquer massa e vai dar certo, você está muito enganada? Pois é. Não é assim. Primeiro você vai escolher que tipo de massa você vai trabalhar. Mentira. Que tipo de cobertura que você quer trabalhar, qual estilo de bolo que você quer fazer e depois você vai decidir a massa e recheio. Não é o contrário. Então você vai ter sim que olhar, bom, a minha massa é leve, então recheio leve. Bom, Carla, mas você falou que eu posso usar... Tô entrando nesse parênteses. Ai, que susto. Tô entrando nesse parênteses porque a massa genoise e a massa chiffon, elas são consideradas massas leves, porém, elas aceitam recheios pesados desde que você não abuse na altura do seu bolo. Então, se você falar assim, professor, mas você falou que eu não posso. Não, eu falei que você não pode. Porém, a massa genoise e a massa chiffon, elas aceitam, porque elas são mais estruturadas, que elas levam gordura na composição e a gordura traz essa estrutura para o nosso bolo, para nossa massa. Só que você pode usar sim se você usar bolos mais baixos. Se você é aquela que quer fazer um bolo de altura dupla, é um bolo alto, bolo de andar e arrasar ali, já parte para a massa amanteigada, porque você vai ter muito mais segurança. Não significa, gente, que não dá certo. Significa que você não vai ter segurança, você não vai ter sossego. Você pode fazer, o bolo vai ficar lindo aqui, você pode entregar, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê. Eu acho que a gente, enquanto confeiteiro e principalmente enquanto profissionais, a gente não pode trabalhar com insegurança. A gente tem que sempre buscar o máximo de paz e sossego para nossa cabeça. Pra gente saber que o bolo vai dar certo, você saber que o seu cliente vai ter o resultado que ele queria. E você saber também que você tem conhecimento para fazer as escolhas de forma racional. Então, confeitaria, gente, eu vou bater uma real para vocês. Não é mais a confeitaria que a sua avó fazia o bolinho. Não que sua avó não tenha crédito, sua avó tem muito mais crédito que você, tá? Não é isso não. Tô querendo dizer que naquela época as coisas funcionavam daquela forma. Pegava uma receitinha com a amiga, fazia bolo pra família. Minha mãe mesmo, o bolo da família, sempre, a vida inteira, foi o bolo Prestígio. Vocês viram que eu até aguei a boca, né? Minha mãe sempre fez uma massinha, mas era um bolo, gente, de 3 dedos no máximo de altura. Era um bolinho que ela fazia, assava no tabuleiro. Todo mundo, acho que da nossa assava no tabuleiro uma massinha de chocolate, cortava no meio com a faquinha. Era mais ou menos assim. Da minha época, o seu pensamento. Vamos lá, é o seguinte. Gente, agora foi por pouco que eu não dei uma voadeira em cima dele, agarrei no gargalo dele assim, ó. Vem aqui na frente, vamos ver quem é que tá mais jovem, vem. Deixa eu te falar. Você tava falando dos negócios aí, trabalhar com segurança, eu tô pensando no negócio aqui, é sério. Você tá tentando não levar um cascudo, porque tudo bem. Confeitaria, principalmente quem mexe com bolo artístico, não é um produto que dá pro cliente, se ele não gosta, ele troca. Ou se não
estragar ali, ele troca, entendeu? E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que por isso tem que ter segurança. Você falou, ó, tem que trabalhar sempre com segurança. Ele inventou uma fala nada a ver, só pra Tudo a fugir ver, gente. da bronca, gente. Nada a ver esse comentário. Nossa, o comentário nada a ver. Nossa, deixa ele quieto. Foca em mim. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Na hora que você parar, eu volto. Parei. Gente, eu quero que vocês entendam com essa palhaçada toda que tá aqui hoje, que confeiteiro hoje em dia, se você quer se profissionalizar, trabalhar com bolos profissionalmente, que é diferente de você ser uma amadora, que é diferente de você fazer bolinhos para a família, que é diferente de você fazer bolos somente para os filhos, enfim. Se você quer trabalhar com bolos profissionalmente, você vai ter sim que ter todos esses conhecimentos para fazer as suas escolhas. Não é simplesmente chegar e pegar uma receita que você viu da professora lá na live, da outra professora lá na outra live e sair juntando todas as professoras num único bolo e falar, vou arrasar porque elas são top. Não é assim. Vocês já entenderam que as escolhas têm que ser conscientes. Não são coisas que a gente só gosta. Ah, eu amo esse, vou misturar com esse que eu amo também, vai dar tudo certo, porque eu amo tudo. Tudo bem, gente, se for comer dentro de um copo, tá tudo certo. Mas se você for colocar um bolo armado, estruturado, não vai. Então é isso que vocês têm que ter na mente de vocês. A segurança é muito importante. E é muito importante também que vocês façam essas escolhas conscientemente. Eu tenho certeza que a partir de hoje, quem participou dessa aula vai sair daqui prestando atenção em tudo que escutar de bolo. Vou falar assim, gente, a professora me falou isso, eu lembro disso, isso daí não pode, ou isso aqui não é correto, não é coerente, não é sensato da minha parte. Você vai começar a fazer suas escolhas de forma mais consciente. E isso é muito legal. Por que eu falo que essas aulas que antecedem o Fica Vai Ter Bolo são tão importantes? Porque se eu chegar para você lá na semana do Fica Vai Ter Bolo, que é o curso gratuito que vocês vão participar, eu espero que todos vocês participem. Se vocês chegarem lá e eu chegar falando, vou fazer uma massa aqui chiffon, ela é maravilhosa, vou fazer um recheio aqui, um brigadeiro, ele é maravilhoso, e vou ensinar tudo, vocês vão sair dali sabendo fazer o bolo. Mas e se você pegar qualquer coisa diferente daquilo? O que você vai fazer? Nada. Você só vai saber fazer aquilo que eu ensinei. E o restante das coisas? E as outras receitas que você já tem? E as outras coisas, a infinidade de coisas que vocês podem fazer com o bolo que vocês não vão saber? Hoje não, hoje você já sabe fazer substituições, você já sabe mudar uma receita, você já sabe escolher a massa ideal. Amanhã eu vou ensinar vocês tudo sobre recheios, inclusive, se Deus quiser, a produção me lembra, eu vou separar várias texturas de recheios para mostrar essas diferenças para vocês. Porque eu acho que quando a gente visualiza, fica mais fácil da gente entender. Então não deixe de participar dessas aulas. Às vezes tem gente que fala assim, professora, é porque eu gosto de aula prática, eu gosto de aula de modelagem, eu gosto de aula de receita. Ok, tudo bem, eu também adoro, gente. São Vocês as acham que eu aulas, não... como se diz, são as aulas que mais bombam, né? Dá mais gente, tá? Gente, eu adoro também. Você acha que eu não gosto? Não gosto de fazer modelagem, não gosto de dar aula de modelagem, não gosto de dar uma aula de receita, adoro. Mas não é a modelagem, não é a receita que vai fazer você crescer e ganhar dinheiro, não é. Sinto muito se alguém te iludiu. Sinto mesmo se alguém mentiu pra você e falou que era suficiente, mas não é. E eu não tô falando isso da boca pra fora, gente. Eu tô aqui, aonde eu tô? Tô no meu ateliê. Eu vivo disso aqui. Eu sou professora, mas eu sou confeiteira. Não sou só professora. Antes de ser professora, eu sou confeiteira e continuo confeiteira até hoje, gente. Por isso que eu falo que eu sou uma professora que não abandonou o campo de batalha, porque eu tô na luta aqui, ó, diariamente. Eu vivo isso diariamente. Comecei a dar aula, larguei e virei professora, não, gente. Sou confeiteira diariamente, então eu vivo os perrengues da confeitaria. Eu aprendo, eu sofro, alguma coisa dá errada, dá certa, eu entendo, eu aprendo, eu estudo e aí o negócio continua acontecendo. E não é só isso. A gente sabe que por trás do negócio tem muita coisa envolvida. Não é só uma receita bonita, não é só uma modelagem. Existe uma série de coisas que implicam na estrutura do seu negócio. Então, gente, não adianta. Não se iludam achando que o negócio é tão superficial assim, porque não é. Então, se você tá com preguiça, tipo, ai, que preguiça disso, continua fazendo bolinho em casa, ou docinho em casa e tá tudo certo. Hobby, beleza. Agora, se você não quer continuar do mesmo jeito que você tá a vida inteira, primeiro você vai ter que começar a estudar. Estudar não é perda de tempo. Não tem tempo não, professora. Eu tenho um monte de encomenda. Se eu estudar, eu não ganho dinheiro. Tudo bem. Quem disse que você vai ganhar dinheiro se você não estudar? Você pode trabalhar horrores. Morrer de trabalhar, mas ganhar dinheiro você não vai. Porque quem para de estudar não ganha dinheiro. Vocês acham que hoje eu ganho dinheiro na confeitaria porque eu aprendi há 10 anos atrás e continuo repetindo o que eu fazia? Não, gente.
Eu continuo ganhando dinheiro, porque eu não parei de estudar um dia sequer. Pergunta pro Danilo. Todo dia eu tô inventando alguma coisa, fazendo alguma coisa, estudando, lendo, assistindo, pesquisando. Não paro. Porque é assim que funciona o mercado. O mercado tá aí, em mutação o tempo todo. Se você ficar aí parado acreditando que o negócio vai dar certo do jeito que tá, aí você vai ter que pagar pra ver. Eu já sei aonde vai dar. Então, não deixem de estudar, praticar. Inclusive, todas as aulas que a gente vai ter no nosso Fica Vai Ter Bolo, eu quero que vocês façam. Se vocês assistirem e não fazer, colocar a mão na massa, vocês não vão assimilar, não vão ter noção daquilo ali na prática. Então, vocês vão assistir a aula, colocar a mão na massa, assistir a aula de recheio, faz o recheio. Assiste a aula de montagem, faz a montagem. Faz o processo comigo. No final da semana, das 4 aulas que a gente vai ter, vocês vão ter um bolo na mão pronto para cortar, servir, sentir, fazer as críticas, porque é muito legal. Mesmo que você já seja uma confeiteira, vamos dizer, profissional, tenha uma receita que você goste, faça. Porque vai que você se surpreenda com a receita inclusive, ótimo você falar nisso. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com bolo, gente, eu só fazia essa massa. Só essa. Por quê? Porque era a massa que eu conhecia, que eu tinha testado, dado certo. Era essa que eu trabalhava. Aí depois veio a chiffon, que eu apaixonei. Eu gosto hoje mais da chiffon do que da genoise. E depois veio a manteigada, que eu também amei. Então, assim, gente, não adianta a gente fazer uma escolha e falar, eu gosto dessa, eu faço essa. Experimenta, testa. Depois que você testa, aí você faz sua escolha. Não, realmente é aquela que eu quero. Realmente é aquela que eu gosto. Tudo bem. Mas você falar que gosta mais dessa sem nunca ter experimentado outra, sem nunca ter testado outra, gente, aí eu acho que é perda de oportunidade. Você está perdendo a oportunidade de abrir a mente para outras coisas. E eu acho que isso é importante quando se trata de confeitaria. Você ter a mente aberta para testar, fazer, como eu falei na aula de ontem, usar a sua cozinha como oficina, como laboratório, para você fazer suas experiências. A gente até fez uma experiência na aula de ontem. Quem não participou, perdeu, porque a aula já saiu do ar. Inclusive, essa também vai sair do ar. Então, quem não assistiu ela completa, chegou pela metade, volta, assiste, anota tudo. Porque a gente vai precisar desse conteúdo aqui. Quem tava perguntando se vai ficar salvo, gente, até meio-dia de amanhã fica salvo, tá? Depois vai sair do ar. Eliane tá falando aqui, amor, ó. Prof, eu vou fazer junto com você para o aniversário do meu marido, que é dia 20. Seu marido merece, Eliane? Ué, lógico, ué. Se ele merecer, você faz. Porque se ele não merecer, você não faz, tá, Eliane? Os eu precisava... Fica calado. Fica calado que você é só um produtor. Aí, quieto. De meia tigela. Vocês esqueceram que ele é de meia tigela? Nunca mais falei, aí vocês esqueceram. Ele é de meia tigela, tá vendo, gente? Tigela quase cheia. Não, amor. meia pazeirada. Pronto. É isso aí, gente. Mas é isso, gente. Vocês gostaram dessa aula? Vocês acham que ela foi útil pra vocês? Vai ajudar vocês a partir de agora? Vocês vão, a partir de agora, pensar sobre isso, pelo menos, pra falar assim, eu vou ignorar. Nossa, agora eu vou pensar. Agora, quando alguém me oferecer uma massa ali, pegar uma receitinha, eu vou pensar que tipo de recheio, como, aonde eu posso usar. Então, comecem a fazer isso a partir de agora. Tenho certeza que essa semana e a semana que vem vão ser assim decisivas para a sua carreira enquanto confeiteira e as decisões que você vai tomar também, né? Porque, não, eu quero ser profissional no ramo dos bolos. Não, eu quero continuar fazendo só docinho. Porque eu sei que tem muita gente que tá aqui que nunca fez um bolo na vida. Ou tem gente que tá aqui também que já fez um bolo, não deu certo, falou nunca... Gente, o que eu recebi de mensagem de gente falando que depois de uma catástrofe desistiu do bolo, foi assim um monte. Então, gente, imagina se eu tivesse desistido na primeira catástrofe que eu sofri com bolo. Não dá, gente. Bolo, ele foi feito para dar errado. Ele só vai dar certo a partir do momento que você conhecer, que você saber, dominar o que você faz. Então, não desistam. Coloca a mão na massa, mesmo que você não faça nenhum bolo de caixinha, que eu também escuto isso. Eu não vou fazer esse trem, não, professora, eu não acerto. Meus bolos de caixinha ficam tudo solado. Faz o que o prof tá falando. A partir de agora, você tem certeza que nem seu bolo de caixinha vai ficar solado, gente. Vocês vão acertar. Feiura não. Tá? Combinado? Então, combinado. E a aula de amanhã é sobre recheios. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Não percam, vai ser no mesmo horário e eu quero vocês comigo. Gente, muito obrigado novamente pela presença de todas vocês. Vocês são fera demais. E lembrando que elas estão pedindo pra você não brigar com o produtor. Então, tá nada.
Então nada. Tá escrito aqui. Então me mostra. Aonde? Tadinho, não briga com o produtor. Deixa eu ver quem tá falando tadinho. Que é isso? Todo mundo, olha aí pra você ver. Não tem falando ninguém que leão, falando come tadinho. Peixe, tadinho do produtor. Não tem. Só ouvi falando, amo vocês dois, são o máximo. Vocês Gente, gostam de uma baixaria, né? Fica com Deus. Que Nós vamos cuidar da minha isso? sogrinha agora, vamos correr atrás. Vou buscar minha mãe, gente. Meu pai esqueceu dela, eu busco. Gente, fica com Deus, viu? Ó, amanhã a gente tem encontro, hein? E vai acompanhando os stories que eu vou dar um spoiler do conteúdo da nossa semana do Fica Vai Ter Bolo, tá? Vou mostrar o bolo que a gente vai fazer durante as 4 aulas. Então, continua acompanhando nos stories. E muito obrigada, fiquem com Deus, uma ótima noite pra vocês e até amanhã. Fica com Deus, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desliga aí, né, amor?